Olá, alunos! Já está no ar a escola que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. E hoje queremos chamar a atenção para 3 tipos de casais. Primeiro, casais que estão pensando em ir morar juntos. A gente namorou 4 anos e daí eu descobri que eu estava grávida. O casal que não sabe se quer ter filhos ou não. Eu acho que filho é uma coisa muito séria. E aqueles casais de namorados que já passaram por uma traição. Essas pessoas não estão preparadas para se relacionarem. Mas antes de falarmos com esses casais, vamos a algumas notícias interessantes sobre relacionamentos a seguir no nosso quadro 3x4. O que você faria se uma amiga pedisse para você adiar seu sonho de colocar silicone nos seios? Pois foi esse o pedido que uma jovem fez à madrinha de seu casamento. É que a noiva não queria ser ofuscada por ninguém na festa. Só que a tão planejada cirurgia já tinha data marcada. Muito surpresa com o que ouviu da amiga, ela resolveu desabafar nas redes sociais e revelou: algumas coisas começam a fazer sentido. Ela não incluiu nossa outra melhor amiga, que é incrivelmente linda, em sua festa de casamento. E nós duas ficamos chocadas com isso, mas não questionamos muito. Seu casamento, suas decisões. No lugar, ela escolheu suas futuras cunhadas como madrinhas, que são gêmeas e bem gordinhas. Elas são muito doces, mas a noiva as chamou de baleias pelas costas. E eu falei que aquilo não foi muito agradável. Então, ela escolheu pessoas que ela acha menos sexy do que ela. E, de alguma forma, acabei na lista. Ela não quer que eu fique mais gostosa também. Não sei como me sentir. Olha, eu vou arriscar um comentário sexista aqui. Eu acho que uma coisa dessa acontece muito mais entre mulheres do que entre homens. É verdade. Eu não vejo homens fazendo uma coisa dessa aí. Mas deixa eu falar, a questão aqui não é que ela é fútil, né? A questão aqui é a insegurança dela, que já está bem, assim, estampada ali nessa situação. Porque ela acha que qualquer outra pessoa vai tirar o valor dela. Então, por isso, ela teve esse comportamento aí. Uma pessoa assim precisa de ajuda, não crítica. Eu sei que, assim, é fácil a gente rir, né? Vou ficar aí, uau, que noiva ridícula. Mas ela precisa de ajuda, como muitas mulheres. Inclusive, Renato, no dia do casamento, infelizmente, muitas pessoas usam esse dia para sentir valorizada. Não é um dia que você está ali, sabe, se comprometendo, olha, esse dia é tão especial para mim, eu estou me comprometendo com essa outra pessoa. Não é sobre isso. É sobre, olhem para mim como eu sou bonita. Por favor, me deem atenção, não é nem sobre me deem valor. Não, o noivo fica sobrando. É que eu tenho que ser a noiva do ano. É mais um acessório. Então, e infelizmente é isso, né? Essa questão da insegurança, né? Vem de ficar se comparando, né? E muitas pessoas que são assim, inseguras, acabam não se enxergando, porque eu acredito que na cabeça dela, ela tá fazendo isso, é normal. Né, o que ela fez, não, o que eu tô fazendo é normal, as pessoas têm que aceitar isso, que eu tenho que ser a noiva do ano, eu que tenho que chamar a atenção. E, infelizmente, as pessoas que são inseguras não conseguem enxergar isso, né? Eu vou até atropelar aqui você, Cato, porque eu arrisco dizer que tem mulheres que são capazes de casar para ter essa atenção. Elas não querem casar, na verdade. Aquele cara pode ser qualquer um pode entrar ali. Ela quer aquele momento, né? Ela quer aquele momento. É só o nome dela que aparece, é só ela que aparece. Mas aí eu entendo a parte da insegurança, tudo mais, mas tadinha das outras também, né? Falou baleia e não sei o quê, quer se sentir a mais especial de todas. Isso é muito complicado, porque não é só aquele momento. Eu fico imaginando, eu entendo o lado da insegurança, mas o tormento que não deve ser conviver com uma pessoa assim. Porque como que ela vai controlar as outras mulheres depois do casamento? Como? Olha. Bom, a segunda notícia até que é boa, mas poderia ser melhorada se eles incluíssem o livro Namoro Blindado na proposta. Acompanhem com a gente. Que problemas emocionais podem prejudicar a vida em diversos segmentos não é novidade.
A novidade é que uma universidade do Peru criou uma oficina para auxiliar jovens a não deixar que o término do relacionamento prejudique o rendimento dos alunos. Uma das estudantes dessa faculdade tinha terminado um namoro que havia durado 1 ano e meio, semanas antes. Eu assisti a essa oficina porque sabia que poderia me ajudar de alguma maneira. No começo, fiquei com vergonha, porque não era um assunto que queria que todos soubessem. Mas depois fiquei mais à vontade, pois fui me identificando com o que era falado ali, disse a jovem. Lá eles têm oficinas que abordam outros assuntos também, mas o tema, como superar meu ex, foi o que mais chamou a atenção desde o início do projeto. Foram mais de 5.000 reações no Facebook da publicação que anunciou a oficina. Nos comentários, diversas pessoas marcaram conhecidos e os aconselharam a fazer o curso. Bom, lá pode até ser novidade, mas nada que a Escola do Amor e o namoro blindado nas escolas já não façam faz tempo. Com a desestruturação das famílias, coisas que antigamente as pessoas, os jovens, aprendiam em casa, ou tinham apoio emocional em casa, hoje eles estão precisando procurar em outros lugares. E por isso se faz necessário esse tipo de apoio aí nas escolas. Nós apoiamos esse tipo de apoio, aliás, estamos também fazendo o mesmo aqui no Brasil. E a Escola do Amor também faz esse apoio aqui todos os sábados, nesse horário aqui, porque realmente isso é um problema e hoje é um problema muito comum entre os jovens, porque os jovens, crianças, estão namorando. Uma coisa que não acontecia muito na minha época, hoje as crianças estão namorando, estão ficando. Então, elas já estão tendo o coração partido já na infância. E você imagina isso quando a criança tiver lá os seus 20, 30 anos, o que ela já passou. Então, ela precisa realmente aprender, né? E realmente, e entender que se você está passando por isso, é querer essa ajuda. Porque muitas pessoas pensam assim, não, é normal passar por isso, o tempo vai superar, vai dar tudo certo, eu não preciso dessa ajuda. Então, muitas pessoas vão carregando isso dentro de si, né? Até nessa reportagem, né, do que foi falado, fica assim, não, acho que não preciso tanto assim, né? Mas quando toca na ferida, fala, não, eu preciso de ajuda. Aí o amigo que tem que marcar, deixa eu lá marcar o outro, que ele não está enxergando isso. Então, você precisa de ajuda. Agora eu queria fazer uma observação. A gente parabeniza esse movimento, excelente, mas assim, o professor de matemática, química, das demais disciplinas, eles estudam e passam adiante. Seria importante quem são esses professores, né? O que eles vão passar, porque aqui todos os sábados a gente sabe o conteúdo das aulas e vê os resultados. É importante ver também a pessoa que precisa de ajuda, procurar em quem pode ajudar de verdade. Ensinar correto, né? Porque ensinar o que não vai ajudar, já existe muito disso, né, por aí. Então, o ensino do amor inteligente é o que faria a diferença. Bom, a última notícia vem de lá da Colômbia, mas do jeito que as coisas estão aqui no Brasil, aconteceria por aqui também. Veja só. Imagine um homem pelado no teto de um carro circulando pelas ruas da cidade. Pensou? Foi esse o castigo que uma mulher aplicou no parceiro traidor. Ela flagrou o marido com outra no motel da cidade e pediu que ele saísse de lá sem as roupas e fosse até o endereço do casal, deitado no teto do carro. O homem achou melhor obedecer à esposa, mas, envergonhado, cobriu o rosto com um pano branco. A cena chamou a atenção dos curiosos, que fotografaram o momento inusitado e chamaram a polícia. Esse fato aconteceu na Colômbia e o casal, acusado de causar confusão nas ruas, foi multado em cerca de R$600. Será que esse marido aprendeu a lição? Duvido. Duvido. Ele recebeu um trauma, né? Como ela também. Ainda que os dois tentem voltar, como é que eles vão lidar com isso? Com esse papelão que ela fez ele passar, né? Ele também fez ela passar, mas não é a maneira correta de lidar com isso. E você sabe como que a pessoa lida quando você pune, né? Você é mulher, você é marido, que fica punindo o seu cônjuge por ter feito alguma coisa errada. Aquela pessoa, ela já sabe, bom, então se eu trair de novo, isso aqui vai acontecer, acabou. Quer dizer, ela vai trair de novo, ela não vai mudar, né? Você não está resolvendo o problema. Que aí você viu uma notícia de alguém que foi a um extremo, mas muitas pessoas fazem também, sabe o que fazem, Renato?
a pessoa fica sem falar, ou bate na outra. Tudo isso aí é a mesma coisa, só muda os detalhes, mas é a mesma forma de lidar com a traição. Não é assim que resolve o problema. Quando a pessoa não tem o conhecimento de como lidar com o problema, normalmente ela reage com os instintos, ela reage com a raiva, com os sentimentos. Então aquilo ali é fruto disso. Ela com raiva falou, então agora você vai ficar no teto do carro, tira a roupa. Quer dizer, reação instintiva, né? Então, quando as pessoas não investem aqui no amor inteligente, elas não sabem como lidar quando os problemas aparecem. Aí surge isso aí, e disso para pior. E o problema é que depois que passa, né, a pessoa fala, por que eu fiz isso? Ai, que vergonha. Olha o que eu passei, olha o que meu marido passou. Então, é realmente não agir no impulso, né? A gente sempre fala isso. Passou por essa situação, a traição, seja o que for, espera a raiva passar, sabe? Não quero, o que eu faço? O que eu vou fazer diante dessa situação? A gente já recebeu casais assim, né? Eu não sei o que fazer, o que eu tenho que fazer? Tem que ser agora. Não, espera passar a raiva, seja o que for, e aí você vai conseguir pensar, porque ninguém consegue pensar na raiva. E aí toma uma atitude impensada, né? Se eu pudesse voltar atrás, não dá para voltar atrás, e infelizmente a internet está aí para eternizar essas coisas, né? Aí a pessoa fica, porque ela vai se arrepender. Daqui uns anos, os filhos vão, isso aí vai dar pano para manga. Então, quando acontecer qualquer situação, para, respira, pensa, não age com sentimento. Você vai se arrepender depois. Aí fica uma ideia também, uma dica de negócio para as concessionárias, né, de automóveis. Porque elas podem criar aqueles hacks em cima dos carros, né, pra pelo menos não correr risco de vida. Ficar em cima ali, preso. Bom, muito obrigado, Cucato e Cíntia. Prazer sempre nosso. Olha o som da sirene. Bom, com esse som que você está ouvindo aí, som de alerta, vem o nosso novo quadro aqui na Escola do Amor. Alerta The Love School. Preste atenção, por quê? Enquanto alguns imaginam casar com o príncipe ou a princesa dos sonhos, outros não enxergam ninguém à altura e resolvem a questão de maneira prática. Casam-se consigo mesmas. Oi? Isso mesmo. Uma empresária de 38 anos se tornou a primeira brasileira a subir ao altar sem um par para chamar de seu. O casamento sologâmico, termo usado para definir esse tipo de união, aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento ocorreu em uma praça da capital mineira para celebrar o amor próprio, com a presença de amigos e familiares. Ao som de Tocando em Frente, de Almir Sater, vestida de noiva, com um buquê nas mãos, a mulher subiu em um altar improvisado e falou palavras de autoestima e aceitação. A iniciativa chamou a atenção dos usuários do Instagram, que não economizaram elogios ao falar da moça. A vida que segue sempre é bem acompanhada do amor próprio, escreveu uma internauta. É difícil, né? A pessoa... Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Se ela quis fazer isso, escolha dela, liberdade dela. A gente apenas se pergunta, né? É necessário fazer algo assim para lidar com, seja baixa autoestima, seja um relacionamento que terminou e você quer virar a página, ou você dizer para o mundo que você não quer mais ninguém. Será que uma festa dessa é necessário? Toda essa parafernália externa vai consertar o que está aqui dentro? Esse é o alerta que nós queremos dar hoje. Porque, às vezes, a pessoa pensa que ela tem que fazer coisas aqui fora para resolver um problema aqui dentro. E o problema vai continuar ali. Ela vai continuar sozinha. Ela vai continuar com aquela dor que ela provavelmente tem sobre o ex. Sabe? Tudo vai continuar aqui dentro. Você é essa pessoa que está aqui dentro. Você não é essa pessoa que está aqui fora, nas redes sociais, no seu trabalho, na sua escola. Você não é essa pessoa. Então, se você só investe nessa pessoa que todo mundo vê e você fica querendo, sabe, promover essa pessoa de fora, você está cada vez mais escondendo essa que está aqui dentro. E pelo andar da carruagem, Renato, essa pessoa fica com vergonha. Né? Porque ela está tão escondida, ela tem vergonha de pedir ajuda, de buscar ajuda, de reconhecer que ela precisa se curar. E parece que é mais fácil, não é? Você gastar dinheiro numa festa como essa, convites e tal, toda a preparação, mas o resultado
final disso, o saldo final disso é muito pequeno. Na verdade, é muito mais fácil e muito mais eficaz você olhar para dentro de você, encarar as realidades, por mais feias, por mais difíceis, que dolorosas que sejam, você encarar o que está acontecendo e lidar com isso aqui. Porque isso não vai custar dinheiro necessariamente para você e vai realmente resolver o problema que está aí dentro. Bom, agora nós vamos falar com os casais que estão num dilema constante se querem ter filhos ou não. Tem um ditado que diz que uma pessoa, para se sentir realizada, precisa escrever um livro, plantar uma árvore ou ter um filho. Você concorda? Claro que não, né? Eu já escrevi um livro, né? Eu não tive filho, eu adotei um filho, mas eu nunca plantei uma árvore. E eu estou feliz. A verdade é que o mundo mudou e muitos desses conceitos caíram por terra. Acompanhe só essa reportagem e veja por que atualmente muitos casais escolhem não ter filhos. Tassiana, você acha que toda mulher nasceu para ser mãe? Nem um pouco. Por que maternidade tem que ser obrigação? Toda mulher nasceu para ser mãe, sim. Por quê? Você acha que é um dom natural? Um dom natural. Que exige muito amor, muita dedicação, né? E nem todas estão dispostas a se doar. Está cada vez mais comum casais optarem por não ter filhos. O Walter e a Marília estão juntos há 18 anos e fizeram essa escolha também, né? Por que, Marília, vocês optaram por não ter filhos? Na verdade, eu não me lembro de ter esse sonho de ser mãe. A gente vive numa sociedade de muitas cobranças. E as pessoas falam, você casou, quando você vai ter filho? Teve o primeiro, quando veio o segundo? Mas só 2 não é pouco? Isso não tem fim. E eu acho que filho é uma coisa muito séria. Então eu sempre achei que não estava preparada para essa responsabilidade. Quando vocês se conheceram, você já tinha filhos do seu relacionamento anterior? Exatamente. E foi, assim, uma imposição sua? Disse, olha, eu já tenho filho, eu não quero ter mais filho. Ou não? Não, ao contrário. Na verdade, eu não via problema nenhum em ter mais filhos. Eu nunca pensei em quantidades, mas, assim, o que eu sempre pensava, assim, a Maria é mais jovem do que eu. Ela vai começar uma vida, vai começar um relacionamento. Eu não posso tirar esse sonho dela. Sim. Mas, para minha surpresa, foi exatamente o oposto. Em algum momento, você se questionou se você estava tomando a decisão certa? Ainda não. Ainda não. Meu ginecologista brinca que essa fase vai chegar. Não, eu não se arrependeu? Ao contrário, eu acho que cada vez mais eu enxergo que foi a melhor decisão que eu tomei. Na minha cabeça, quando você não tem filhos, a relação, ela tem que ser mais verdadeira. Por quê? O casal que tem filhos, ele tem uma coisa que prende eles. É o filho. Então, por muitas vezes, a pessoa olha para aquela situação e fala assim, eu não aguento mais olhar para a cara da minha mulher, mas eu tenho meu filho, eu não posso largar ela. Infelizmente, é o que as pessoas pensam. E quando você tem uma relação como a nossa, quando um não quiser ficar com o outro, é só falar, estou indo embora. Porque não existe nada legalmente que grude a gente. A Patrícia Lages faz 15 anos de casada. Mês que vem, ela optou por não ter filhos. Patrícia, uma mulher que não tem filhos ainda é um tabu para a sociedade? Olha, Adriana, por incrível que pareça, ainda é, sim, um tabu. Na verdade, eu acho que a gente é cobrada quando tem filhos e quando não tem filhos, né? Porque mulher e cobrança, eu acho que são coisas que a gente não consegue desassociar. Eu acho bem curioso, assim, porque às vezes as pessoas falam, né? A maioria das pessoas, elas dizem assim, você nunca pensa em ter filhos, é por isso que você não teve. E, na verdade, é ao contrário. Eu pensei muito a respeito. Então, eu sempre pensei assim, se hoje eu engravidasse, o que ia acontecer comigo, com a minha carreira, com o meu casamento? Eu ia ter tempo, né, para a maternidade. E sempre a minha resposta era, agora seria complicado. E o seu marido, ele te cobrava ou ele também compartilhava da mesma opinião que você? A gente sentou algumas vezes para conversar a respeito. Então, chegou um momento, acho que eu tinha uns 42, 43, ele falou, e aí, você não acha que é hora e tal? E aí eu falei para ele, olha, imagina que eu tivesse um filho hoje. Como é que seria? Ele até brincou e falou assim, seria você trabalhando aqui no computador e mexendo o carrinho com o pé.
porque realmente ia ser complicado. Então, a gente sempre trouxe isso muito para a realidade. Quer dizer, não precisa ser de um jeito ou de outro, precisa ser do jeito que o casal concorde, né? Os dois têm que estar de acordo. E as pessoas têm que aceitar isso, né? Que é uma decisão dos dois, porque às vezes, como elas falaram, as mulheres falaram muito bem, há muita cobrança. Eu já fui muito cobrada também, até pelos alunos aqui da Escola do Amor. Muitas vezes eles não sabem que a gente tem filho, né? E neta, né? E eles pensam assim, não, vocês seriam completos se tivessem filho. A gente tem até neta, tá? Mas mesmo assim, essa cobrança não é legal, né? Porque você coloca, e aí tá outro erro, né? Um outro erro que muitos casais cometem. O casal pensa assim, se entrar o filho, nós vamos ser felizes. E aí você coloca toda a responsabilidade de resolver todos os problemas no seu casamento sobre aquele bebezinho recém-nascido. Ou para dar satisfação social, né? Aos pais, né? Aos futuros avós. Parentes, sociedade, etc. Então, o importante é vocês realmente ter a cabeça no lugar, ser responsável, porque toda mulher pode ser mãe, mas nem toda mulher tem preparo para ser mãe, nem toda mulher quer ser mãe. E isso não impede o casal de viver bem juntos. Bom, uma situação que muitas vezes provoca desentendimento é quando um dos cônjuges quer filhos e o outro não. Como lidar com isso? Como chegar a um acordo? Bom, na verdade, vocês têm que ver isso antes de casar, né? Porque depois que casa e vocês entram nessa discussão, fica um pouquinho mais difícil. Porque agora já não dá mais para mudar as coisas. Você tem que conversar, você está aí noivo, você tem que saber se o seu noivo quer um filho, se a sua noiva quer um filho antes de casar. Depois vai ser mais difícil, claro, ainda dá para vocês resolverem isso, mas alguém vai ter que ceder. Mas né? Se um não quer ter filhos, os dois não estão preparados para ser pais. Você não vai ser pai e mãe sozinha dessa criança, você tem alguém ali. E se essa pessoa não quer, então vocês dois não estão preparados. Então basta você pensar dessa forma. É melhor você esperar que a outra pessoa venha mudar de ideia, antes de tentar enganar e ter filhos, ou então pressionar a pessoa, a mulher no caso, para ter filhos. Mas antes de falarmos com os dois outros casais que chamamos no início do programa, os casais que já sofreram traição no namoro e os casais que estão pensando em morar juntos, vamos ajudar uma aluna lá de Minas no quadro Escola do Amor Responde. Olá, boa tarde, Cristiane e Renato. Meu nome é Karen, eu sou casada com uma pessoa e essa pessoa tem 3 filhos com a ex-esposa anterior. E eu tenho um menino de 11 anos e os 3 filhos dele têm 7, 8 e 15 anos. A menina maior dele, a de 15 anos, vem na minha casa, não faz nada, não me ajuda a lavar uma louça, vai embora, inventa um monte de coisa pra mãe dela e a mãe dela me manda mensagem me xingando de um monte de coisa. Aí ela me manda mensagem também me xingando de menina, entendeu? E meu esposo não faz nada contra isso, entendeu? Ele acha que eu tenho obrigação de aceitar ela dentro da minha casa. Isso aí já aconteceu umas 5, 6 vezes. Já perdoei, já aceitei de novo. Mesmo assim, ela vai e é a mesma coisa. Isso daí faz 2 anos que a gente tá junto e nesses 2 anos sempre a mesma coisa. E também tem questão de mentiras. As crianças pequenas vêm em casa, acaba aquelas pequenas mentiras do dia a dia atrapalhando nosso relacionamento, porque eu pego no pé dele para chamar a atenção das crianças, para ensinar eles que não é assim com mentira que consegue as coisas. E ele pega, me xinga, me critica. Eu queria saber o que eu posso estar fazendo se eu estou errada. Sim, você está errada porque você está passando dos limites do seu papel. Então, por exemplo, você não deve esperar que a filha dele, de 15 anos, chegue na sua casa e lave a louça, por exemplo. Você não deve esperar isso. Se fosse sua filha, era outra história, mas ela vem visitar. Eu pergunto, se eu fosse na sua casa, você ia esperar que eu lavasse a louça? Provavelmente não, espero que não. Posso até lavar, se você me pedir com um jeitinho, mas você provavelmente não ia esperar isso de mim. Então, você tem que olhar a filha dele dessa forma. Ela é uma visita na sua casa. Então, não fique esperando isso dela. Agora, o que você tem sim que fazer questão é a questão de ser maltratada, de ser xingada pela filha dele e também pela ex dele.
e o seu marido também, né? E o seu marido não se posicionar com respeito a isso. Isso sim, ela deve fazer questão, em vez de louça, em vez de mentirinha das crianças. Ah, minha criança fala mentirinha. Criança, não são seus filhos. Não são seus filhos. Você fala, tem que ensinar as crianças. Não são seus filhos. Cuide dos seus. Você já tem, né, o seu filho de 11 anos. Então, deixe os filhos dele e da outra lá. E o seu trabalho, quando eles vêm visitar, é tentar fazer o melhor dessa situação possível, sem complicar mais do que já é. Porque você tem que se colocar no lugar deles, né? Você sabe que isso me parece que vocês não se prepararam para casar. Se vocês estão casados, né? Porque hoje em dia se fala que é casado, mas está morando junto, na verdade. Então, você parece que não se preparou para isso, porque você entrou num relacionamento com uma pessoa que tem 3 filhos. É isso aí. Essa é a verdade, esses são os fatos. Você está em um relacionamento com um homem que tem 3 filhos. Esses 3 filhos vêm com esse homem. Então, você vai ter que lidar com esses 3 filhos para o resto desse relacionamento. Se for para a vida, então vai ser para o resto da vida. Esses 3 filhos fazem parte da sua vida. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que aprender a lidar com essas crianças. Você vai ter que aprender a conversar com elas. Você vai ter que tolerar. Você vai ter que ter paciência. Você vai ter que se colocar no lugar delas, porque você tirou o papai da mãe. Na cabecinha delas é assim. Você é a outra. Então, é verdade, vamos ser sinceros aqui, né? A verdade é que a criança, às vezes, faz essas coisas justamente para acabar com o relacionamento, porque ela pensa assim, o papai era para estar com a minha mãe e não com ela. Então, eu vou infernizar a vida dela. Então, se ela quer manter esse relacionamento aqui, ela vai ter que aceitar esse relacionamento com essas 3 crianças. Tolerar, aguentar. E tentar ser da maior... Contar até 100. Da forma mais civilizada possível. E olha, preste atenção, isso junta ao nosso tema anterior. Pelo amor de Deus, não vá ter mais um filho. Você já tem o seu, do relacionamento anterior, já tem esses 3 dele. E é muito comum uma mulher nessa situação pensar assim, olha, acho que o que a gente precisa é um filho de nós 2. Se a gente tiver um filho nosso, ele não vai mais ficar se importando tanto com os filhos do relacionamento anterior. Aí que você se engana. Você vai trazer uma nova pessoa para essa bagunça que já está acontecendo e você complica ainda mais a situação. Então, por favor, pelo menos aprenda a lidar com isso de uma forma mais estável antes de pensar ter um filho que vai sair do seu ventre para uma confusão dessas. Então, e você aí que está pensando em morar junto com o seu namorado? E você que já sofreu traição durante o namoro. Vamos falar com vocês depois deste intervalo. Não saiam daí. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Nós estamos no Centro de Práticas Esportivas da USP e aqui os atletas treinam para diversas modalidades. Essa é a pista de atletismo, onde acontecem as provas de velocidade de 100, 200 e 400 metros, inclusive com barreiras. E assim como no relacionamento amoroso, se queimar a largada, os problemas podem vir lá na frente. Paulo, o que acontece se o atleta queimar a largada? Se ele queima a largada, ele é desclassificado. Antigamente, a regra era, até 2010, o primeiro atleta que queimava na série, ele recebia um cartão amarelo. E a próxima largada, se houvesse uma queima, o próximo atleta era desclassificado. Fez a largada bonitinho e tal, mas tropeçou numa barreira, por exemplo. Não tem problema. Se ele tropeçar, a única coisa é que ele perde o tempo. Então, ele vai, provavelmente, se prejudicar no tempo final da prova. Mas dá para resolver? Dá para resolver. E na prova de revezamento, como funciona o trabalho em equipe? Precisa ter muita harmonia entre as partes? Sim. Você tem a saída específica para cada um, quem é o melhor na reta, quem é o melhor na curva, quem é o melhor na largada. Então,
tudo é feito para que tenha o menor tempo possível dentro do revezamento e que essa passagem do bastão seja feita de forma mais harmoniosa. Se um não estiver na mesma sintonia que o outro, essa prova tem um bom resultado? Provavelmente não, porque aí o tempo da passagem do bastão vai ser um pouco maior e com isso ele já vai perder tempo em relação aos outros atletas. Se esse bastão cair, o que acontece? Se o bastão cair, a equipe é desclassificada. Já era? Já era. Game over. Game over. Então, por isso essa harmonia entre eles tem que ser perfeita para que a troca seja bem feita, rápida e se o bastão cair, acabou a prova. Funciona mesmo como num relacionamento. Sim, é a mesma coisa. Pois é, isso aí tem a ver com os casais que estão pensando em morar juntos. Antes de vocês decidirem tomar esse passo, preste atenção no que vamos dizer agora. Eu sei que isso tem virado até uma cultura, na verdade, né? Especialmente entre as celebridades. Mas cuidado, porque isso não é uma boa referência de casamento. Veja só. Juntos há 2 anos, Arthur Aguiar e Mayra Cardi não se desgrudaram desde o momento em que se conheceram. No primeiro dia em que ele me beijou, me pediu em namoro. E no 4º dia, me pediu em casamento. Aceitei tudo rapidamente, contou Mayra em seu canal no YouTube. 5 meses depois, em dezembro de 2017, ela organizou um casamento surpresa. Em 2018, Mayra engravidou da filha Sofia, que completa 1 ano de idade no final desse ano já. Já Ivete Sangalo conheceu o atual marido, o nutricionista Daniel Cade, em 2009. Ela estava no pier tomando sol e eu tinha acabado de chegar nadando. Ela começou a puxar assunto e depois me adicionou na internet. E eu nem acreditei que era ela. Na época, ele fazia um trabalho de dietas personalizadas e começou a trabalhar com a cantora. Cheia de más intenções, segundo a própria, ela o chamou para uma festa na casa dela. Jantar à luz de velas, namoramos a noite inteira e estamos juntos até hoje. 10 anos depois, os dois são pais de 3 filhos. Mas, na maioria dos casos, queimar etapas é arriscado e o resultado é problema. O filho mais velho do sambista Arlindo Cruz, Arlindinho, se casou em setembro do ano passado com Aieska Massaia. Eles estavam juntos há apenas 6 meses quando decidiram oficializar a união. Alguns podem achar prematuro, mas não aguentaríamos mais um dia sem a certeza que daqui para frente somos só um, disse Arlindinho na época do casamento. Só que 8 meses depois, o casal se separou. E nem o fato da ex estar esperando um filho do cantor fez com que eles mudassem de ideia. A Aieska estava grávida de 7 meses quando se separaram. Outra que se apressou e deu ruim foi Khloe Kardashian. Ela conheceu o jogador de basquete Lamar numa festa, em agosto de 2009. Semanas depois, eles ficaram noivos e, após 1 mês, se casaram. Mas a relação deles foi muito conturbada. E, em 2013, a socialite pediu o divórcio. Eu fico pensando, Cristiane, quantos casamentos de celebridade a gente vai precisar assistir, as pessoas vão precisar assistir, que fracassaram, que deram ruim, não é? Que pularam fases, se atropelaram todos e depois fizeram um barraco na frente de todo mundo, porque são pessoas famosas, para as pessoas entenderem, alguma coisa está errada com isso aí, alguma coisa a gente tem que rever para não cometer os mesmos erros. Basta a gente pensar que se isso estivesse acontecendo, por exemplo, com um carro, se uma fabricante de automóveis fizesse um carro que sempre saísse na curva e batesse na parede, né? Eles iriam imediatamente parar tudo e rever esse carro. Mas as pessoas não estão cansadas, aparentemente, de acidentes de relacionamento. É que por causa de notícias como essa, porque nós demos aí 2 exemplos de casais que estão ainda juntos, mas estão juntos há quanto tempo? 7 anos, 5 anos, 8 anos. E a pessoa fala, tá vendo? Deu certo para ela. Não podemos falar que deu certo ainda. Né? Deu certo depois que você já tem anos e anos e anos e estão bem. Então, infelizmente, as pessoas se usam referências assim, olha só como eles são felizes, olha só essas redes sociais, olha só essas fotos aqui de como eles estão felizes juntos e se baseiam naquele momento, né, naquele pouco tempo que eles estão juntos, como, deu certo para eles. Quem vê o exterior de um casal não vê o interior. E outra coisa, o fato de um casal pular uma fase ou 2, ou sejam quantas forem, e ainda estarem juntos,
não significa que eles não tiveram de trabalhar muito mais, porque é como na escola. Se você pula um ano, você pula uma matéria, você falta às vezes um dia de aula, você tem que recuperar aquilo ali, você tem que correr atrás, quer dizer, você vai ter mais trabalho lá na frente, porque você não teve o trabalho aqui atrás. Então, você acaba atrasando o que parece ser ganho de tempo, na verdade é perda de tempo e pode significar também a perda do casamento, do relacionamento em si. É o que nós vamos mostrar agora na história desse casal anônimo, o Williams e a Valkyrie. Um garoto que foi apresentado para a bebida aos 12 anos. Eu lembro a primeira vez que ele colocou uma cerveja no copo para me tomar. Uma garota que via no namoro uma forma de ganhar a liberdade e a confiança da avó. Se eu começar a namorar, talvez ela vai me liberar mais. Se conhecem e, sem referência em maturidade, começam um namoro. O início do namoro foi... No comecinho foi tudo legal. Foi assim, né? Tudo novo, né? Conhecemos. Mas conforme os anos foi passando, daí começou a vir, né? Os ciúmes. Ele trabalhava, né? Eu tinha medo dele conhecer outras meninas, outras amizades. Eu cheguei a terminar com ela. Terminar o namoro pra mim ter a minha liberdade. Só que assim, eu terminava com ela e eu sentia a saudade. Então a gente voltou pela segunda vez. E mais uma vez eu terminei com ela, pelo mesmo motivo. E indo para as baladas, ficando com uma ou com outra, eu realmente vi que não era aquilo, que... Querendo ou não, eu tinha um sentimento pela Valkyrie. Foi onde a gente voltou pela terceira vez. A gente namorou 4 anos e daí eu descobri que eu estava grávida. Pronto, Valkyrie, pode falar. O que é que você queria dizer que ninguém podia ouvir? Vai querer terminar de novo, né? Não é nada disso. É uma coisa muito mais importante, que vai mudar a nossa vida. Lá vem bomba. Eu tô falando sério, você não percebeu? Will, você vai ser pai. Eu tô grávida, Will. Você tá grávida? Quando que isso aconteceu? Não, isso aqui não é o momento, não. Ô, Valkyrie, você tem certeza? Acorda, Will. Eu tô grávida. E a gente vai ter esse filho. Eu tenho certeza, sim, eu fiz exame. Desculpa. Desculpa, vem cá. Desculpa. Você me pegou de surpresa, eu fiquei meio sem chão. Ó, a gente vai ter que mudar esse relacionamento aqui, então, hein? Chega desse vai e vem. Agora a gente tem um relacionamento sério, pra casar. Quando foi fazer o primeiro ultrassom... Ele falou assim, mãe, você tá grávida de gêmeos. A gente saiu dali maravilhado e pensando, né? O que a gente vai fazer? Então, ele no comecinho, né, de eu ter ganhado os meus filhos, ele até ficou um pouco em casa, assim, me ajudou. Mas conforme o tempo foi passando, as crianças, né, meus filhos foram pegando a idade, 2 anos, 3 anos. Daí ele começou. Saía do trabalho, ia pro bar, chegava embriagado em casa. São 3 horas da manhã. 3 horas. A gente combinou que você estaria aqui em casa, no máximo às 8. Caramba, você tá bêbado de novo! Olha isso aqui como que tá. Você acha que eu dou conta de arrumar tudo isso aqui sozinha? Com 2 crianças? Nem que eu fosse uma super mãe. Não tem tempo nem de tomar banho. Faz escândalo não, faz, Valkyrie. Você quer acordar os moleques lá em cima? É bom que eles acordem pra ver o pai deles chegando em casa, tropeçando, fedendo a bebida, a cigarro. Aliás, onde é que você tava? Porque trabalhando não era. Quando é que você vai crescer? Eu saí. Foi só isso. Saí com o pessoal do trabalho pra relaxar um pouco, tá bom? Aí eu perdi a noção da hora. Só isso, Valkyrie. Só bebi um pouco, perdi a noção do tempo, tá bom? Só assim pra eu aturar isso aqui. Você não tem noção de nada. Eu fico aqui dentro dessa casa presa o dia todo, cuidando das crianças, esperando você chegar, esperando que você brinque com eles, pra me dar uma folga. Mas você não chega nunca, nunca. No nosso relacionamento, teve traição por minha parte. Eu cheguei a trair ela no namoro e no casamento. Eu sempre desconfiei do Williams, mas eu nunca tinha certeza
da traição. Mas alguma coisa me dizia que ali havia traição. A bebida que Williams conheceu aos 12 anos começou a atrapalhar o relacionamento do casal. O que Valquíria não esperava é que o álcool levaria Williams a conhecer uma droga ainda pior, a cocaína. E cada dia que passava, eu ficava mais dependente, a ponto de já não usar com os amigos mais. Eu queria comprar e usar em casa. E foi numa dessa que um dia eu cheguei em casa, eu estava embriagado e acabei esquecendo a cocaína dentro da calça. Will! Will, vem aqui agora! Will! Que é, Valquíria? Que é? O que você tá gritando que não é maluco? O que foi agora, hein? Você vai ter que me explicar onde você estava até agora. Eu não sou palhaça. Você promete e não cumpre. Vai, fala. Por que você não cala essa matraca, hein? Olha o escândalo que você tá dando a troco de nada. O que aconteceu agora? Eu não aguento mais ouvir a sua voz. Por que você não cala a sua boca? Olha só como você tá. Você chega, cai morta em cima da cama. Larga a roupa pelo chão e eu tenho que ficar pegando tudo. Isso aqui, me explica o que é isso. Vai, me fala agora. Isso não é nada. Isso é uma bobagem, não é nada. Você tá me tirando de palhaça? Olha pra mim. É isso que você fica fazendo todas as noites. Você quer saber a verdade? Eu vou te falar, então, sabe o que é isso aqui, ó? Dá isso aqui, sabe o que é isso aqui, ó? Cocaína. Cocaína, é isso aí. Eu cheiro cocaína. O seu marido cheira cocaína. E não é de agora, não. Faz tempo já. No começo era só um pouquinho. Agora eu cheiro muito, entendeu? Era isso que você queria saber? Eu não tô acreditando nisso. Não tô. Você tá louca? Williams já usava drogas há 15 anos. A gente não quer ouvir sermão, a gente não quer ouvir nada. Então, qualquer motivo, qualquer sermão que ela dava, já era motivo de briga, já era motivo de agressão verbal. Dentro de casa já não havia mais aquela harmonia, aquela paz. Teve até um dia que foi engraçado assim, pela reação do meu menino. Eu tava tomando uma cerveja e ele tava tomando o refrigerante dele. A gente tem um hábito, todo mundo que bebe, de tomar devagar. Não toma que nem está tomando uma água, um refrigerante. E ele do meu lado tomando um refrigerante devagar. Ô, Gustavo, para de brincar com esse refrigerante e bebe isso logo, vai. Daí foi aonde que ele olhou pra mim e falou: pai, eu tô fazendo que nem você. Tô fazendo que nem o senhor. Aquilo ali, mais uma vez, eu lembrei do passado. E vinha aquele arrependimento, aquele remorso. Eu pensava, poxa, eu não quero ser que nem meu pai, não quero fazer que nem o meu pai, entendeu? Quer dizer, quando a gente pula etapas, né, as pessoas não seguem os passos necessários para ir construindo uma vida, né? Elas pensam que estão avançando, que elas estão ganhando tempo, que elas estão, eu sou esperto e tal. Na verdade, elas estão só atrasando suas vidas, né? Elas têm que, em dado momento, voltar lá atrás, ou chega um momento que elas vêm assim, olha, destruir tudo que eu tinha construído. E eu gostaria de comentar sobre as etapas que o William e a Valquíria pularam, porque quando ela inicia lá falando do relacionamento deles, ela fala assim, a gente começou a se conhecer nos primeiros anos, né? Mas esse se conhecer não é se conhecer, né? Porque muitas vezes as pessoas namoram hoje e o namoro é muito físico, não é? O conhecer de muitos é aquela coisa assim, você tá fazendo o quê agora? Você tá, hein, vamos nos encontrar, vamos pra balada, vamos dançar. Tô com vontade disso, tô com vontade daquilo. Minha mãe falou isso, sabe? Então, são coisas fúteis, são coisas, assim, exteriores. Você não está conhecendo aquela pessoa ali com quem você está se envolvendo. Isso aí é uma etapa que foi pulada, né? Porque ela não conheceu o Williams. Ela não viu ali que ali havia um rapaz traumatizado pelos pais, provavelmente estava ali, não tinha nenhum interesse, nenhuma vontade de se comprometer com ela, que estava ali só querendo aproveitar, curtir a vida, né? E ela foi e se entregou a ele. Você vê que a Valquíria, ela realmente se entregou a ele. Ela focou nele. Esse é o meu namorado, essa é a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida com ele. E aí,
começam a vida juntos já com 2 gêmeos. Não, aí aí é outra etapa que eles pularam. Pularam, exatamente. Porque aí já tiveram sexo, aí foi tendo sexo, né? Então, tendo sexo, de repente, claro, engravida, né? Porque isso é uma consequência do sexo. Você pode, é bem provável que você venha engravidar. Só que vocês não falaram de casamento, vocês não falaram... Não planejaram. Não planejaram nada. Sabe? Então, assim, essas etapas tão importantes para você, para o seu futuro, você como mulher, né? O seu futuro, você pulou completamente. Então, aí você tá naquela situação, você cai naquela situação de estar ali já com 2 filhos, né? Uns gêmeos, um rapaz, né? Que não é marido, né? É um namorado que já traiu, provavelmente está traindo, não sabe se ele vai estar aqui amanhã, hoje à noite. Quer dizer, por causa dessas etapas que ela, né, pulou, e ele muito mais, né, ela caiu nesse buraco aí. E a pessoa fica reclamando, Renato. Poxa, mas ele não me ajuda. E por 15 anos, ela não sabia que ele era usuário de drogas. Quer dizer, o conhecia tão mal, tão pouco, que ele escondeu o vício de drogas por 15 anos. Mas as surpresas não pararam por aí, não. Tem mais. Veja com a gente. Como eu já tinha conhecimento da palestra, quando eu descobri, né, até me veio a revolta quando eu descobri a droga. Mas eu tive sabedoria para lidar com aquilo. Então, aquilo ali me despertou. Foi aonde eu falei, mas peraí, eu tenho que mudar primeiro. Como que eu vou mudar ele se eu preciso mudar? A mudança dela despertou o interesse dele, que começou a frequentar as palestras também. Foi desse momento que veio aquele remorso, aquele sentimento ruim dentro de mim. Por ela estar lá na palestra, por ela estar lá aprendendo, né, a lidar com a situação, e eu mesmo não querendo nada com nada. E aquilo ali para mim já começou a não fazer bem mais. Aí eu tomei a decisão de não usar mais a droga. Mas o vício da bebida eu ainda continuei. Logo que eu cheguei na palestra, eu ouvi a palavra, que a mudança tem que haver dentro de mim. E aí eu comecei a colocar tudo em prática. Eu achava que não ia mudar em nada, que era uma simples palestra, que por mais que eu fosse, dentro de mim não ia mudar em nada. Não ia valer de nada eu estar indo na palestra. Até que chegou um momento que o tratamento dela, o jeito dela interagir comigo, a mudança dentro dela, eu comecei a notar que ela estava começando a ficar diferente, a me tratar diferente. E cada palestra que ela ia, era uma novidade, era uma coisa que ela fazia diferente. Ela começou a fazer mais carinho, ela começou a dar mais atenção para mim. Até que um dia veio um interesse dentro de mim de ver o que ela estava aprendendo lá. O dia que ele decidiu, eu fiquei muito feliz. Eu abracei ele, eu falei para ele, se você vai ver, você vai sair de lá diferente. E o legal é que cada palestra que eu participava, como eu teria que colocar em prática para que a minha vida viesse mudar, eu teria que confessar. Algumas coisas eu teria que confessar para ela. Eu teria que falar para ela o que eu fazia, né? Porque até mesmo para mim, para esse peso, não ficar esse peso nas minhas costas. Foi nesse momento que Williams confessou a traição. Eu pensei em desistir. Devido dele ter me contado, né? Então, eu sofri muito, muito. Mas com a ajuda das palestras, eles foram superando. Acho que a cada palestra a gente aprende uma coisa nova. E isso aí fortalece muito o relacionamento e o casamento da gente. Porque a gente só não aprende como a gente também coloca em prática. E colocando em prática, a gente vê que muitas coisas a gente podia ter aprendido lá atrás e já ter colocado em prática. Se eu tivesse frequentado a palestra antes, talvez evitaria muita coisa do que aconteceu. Vem até aquele arrependimento do que eu fiz lá atrás, de como eu tratei ela, do que eu fiz para ela, para que, sei lá, às vezes a gente podia até não estar casado por falta de conhecimento, por falta de frequentar uma palestra que nem essa que a gente frequenta hoje. Hoje está transformado. Hoje
Hoje eu vivo por ele, ele vive por mim. E ele é transformado. Hoje, né, ele é um pai presente. Hoje ele, meus filhos, hoje tenho o prazer de ficar com ele. Hoje ele tem o prazer de ficar com os meus filhos, sair com os meus filhos, né? Dar atenção mais para meus filhos. Hoje, quem olha para o nosso casamento vê uma diferença de um tratar com o outro. Eles vê a diferença do nosso relacionamento, entendeu? Hoje, quem olha o nosso casamento consegue ver uma mudança. Hoje eu sou muito feliz. Que bom, né? O Williams e a Valquíria aprenderam, mesmo depois de terem pulado várias fases lá atrás, sofrido muito com isso, aprenderam através das palestras a recuperar esse tempo perdido. E reconhecem que se tivessem aprendido isso lá atrás, não teriam passado por tudo que passaram. Então isso mostra, Cristiane, que se as pessoas já pularam as fases e querem se consertar agora, elas podem através das palestras. E quem entende, né, que não deve seguir nesse caminho dos que pularam etapas e querem aprender a fazer certo, seguir direitinho como deve ser para ter um casamento sólido, eles vão aprender isso nas palestras que nós fazemos. Então, está aí a orientação para você que está pensando em ir morar junto. Não faça isso. Isso aí é uma etapa que você está pulando. Se você for morar junto com essa pessoa, ela não vai precisar mais casar com você. Ela não vai precisar mais conquistar você, porque você já se entregou a ela. Então, dê uns passos atrás, sabe? Pense direitinho, vocês querem casar ou não querem casar? Essa é a pessoa certa ou essa pessoa não está certa para você? Ela tem, né, problemas, inclusive daqui a pouquinho nós vamos falar, né? Nós temos aqui convidados. Os nossos convidados, os professores, novos professores aqui, a Cristi e o Felipe, eles vão falar sobre traição no namoro. Então é importante você ficar aí preso aí na programação. Mas você que está pensando em morar junto, não faça isso. Leia o livro Namoro Blindado, vai te ajudar. E as palestras acontecem às quintas-feiras, nestes horários, 10, 15 e 20 horas, aqui no Templo de Salomão, em todo o Brasil também. Se você quiser mais informações, acesse o site que você vê no seu vídeo, terapiadoamor.tv, e veja o endereço na sua cidade. Aqui no Templo, Celso Garcia 605 no Brás, as palestras são gratuitas, abertas ao público, estacionamento e creche no local sempre gratuitos. E também nos domingos, né, Cristiane? Às 9h30 nós temos a bênção especial para os casais. Você e eu estamos falando sempre aos casais aos domingos aqui no Templo de Salomão. Bom, vamos então saber... Na verdade, eles pularam etapas também, né, Felipe? Você pulou etapas com a Cristi, né? Sim. Como é que foi a experiência de vocês? Foi drástica. Na verdade, a gente começou a namorar, nós nos conhecemos e em um mês... Conheceram assim, né? Isso, o encontro. Nós nos encontramos, na verdade. Na verdade, foi com critérios bem falhos. Isso, nós não tínhamos critérios. Na verdade, eu a conheci, passado um mês, nós nunca tínhamos nos encontrado. A primeira vez que nós nos encontramos, eu já pedi em namoro. Ela já aceitou. E 4 meses depois disso, nós já éramos noivos. Eu pedi ela em casamento. E ela aceitou. E isso nos trouxe consequências porque futuras. eu fico pensando assim, na sua cabeça, você pensou assim, bom, então essa menina aí... eu posso fazer o que eu quiser, porque ela é fácil. Sim. Está no papo. Exatamente. Então, a primeira vez que ela me encontra, já aceita namorar comigo, 4 meses juntos, a gente nem se conhece direito, já aceitou casar comigo, então precisa fazer muito esforço aqui para manter esse relacionamento, né? Exato. Exatamente. E pensando hoje, desculpe, no passado, foi por que você acha que você aceitou assim tão facilmente já as propostas dele? Porque no início, por incrível que pareça, ele mostrou um esforço para me conquistar. Não foi tão fácil assim. Eu estava em outro relacionamento, então ele foi persistente. Ele teve que viajar para outro lugar para me encontrar. Então eu achei, poxa, esse daqui faz tudo, né, por mim, né? Tô arrebentando, né? É engraçado que sempre as pessoas, né, as mulheres principalmente, elas pegam uma coisa, um detalhe, e pensam, não, mas
Mas isso aqui, né? Porque ele falou que me amava. Eu lembro de um caso aqui, de um casal, né? Que falava com a gente assim... Na verdade, de uma pessoa que já não era mais um casal. E ela falou, mas ele falou pra mim que eu era a mulher da vida dele. Eu falei pra ela, sim, ele falou pra você e mais outras 10. Né? Pois é, tem que Mas olhar... a pessoa pega um detalhe e ela fala, não, esse detalhe aqui é tão importante que vale a pena focar nele. Tem que olhar o todo, e investir né? nele. Não pode ficar olhando só uma parte. Pular as etapas, o grande prejuízo é esse. Você se precipita e perde a preciosa oportunidade de conseguir olhar o todo. E aí você se desvaloriza porque você aceita aquele pouco, você já se contenta com aquele pouco, só que lá na frente você, naturalmente, as pessoas precisam de mais. Não é só aquilo, aquilo supriu ali. Você acabou de conhecer, você se encanta, mas não é o suficiente para uma vida, uma relação. Bom, vocês também têm uma experiência de terem passado por traição no namoro, não é? E vocês vão dar dicas para aquelas pessoas que hoje se torna também muito mais comum pessoas estarem namorando e já passam pelo problema da traição. Como lidar com isso? Como recuperar isso? Quais as dicas que vocês podem dar? Olha, quando você começa a se relacionar com alguém, você tem que ter em mente que você tem que conhecer, explorar a fundo. Não é, como a gente acabou de dizer, isso aqui já é o suficiente. Não, não se contente durante o namoro. Porque conforme você vai conhecendo, você vai ponderar, você vai avaliar se aquela pessoa é ou não adequada para uma relação contínua, uma relação mais duradoura. E para as pessoas que se valorizam, uma traição num namoro deve ser o sinal de término. Acabou, você não deve tolerar aquilo em hipótese alguma. Sim, até existe uma analogia, assim, para exemplificar, né? Como as pessoas, elas são inteligentes, usam a cabeça, né? Em outras situações do cotidiano, por exemplo, quando a gente vai alugar uma casa, a gente olha aquela casa decorada, bonita, mas aí que a gente vai olhar aquela casa, tem uma rachadura na principal estrutura daquela casa. Prestes a ruir. Né? Aí, uma pessoa em sã consciência vai pensar, eu vou morar naquela casa? Vou comprar, vou investir numa casa dessa, né? Exatamente. Se eu sei o que vai acontecer lá na frente. Sim, é a estrutura principal, né? Que é a lealdade, a fidelidade, exatamente. Se falta isso, então já mostra que não tem estrutura. É que você vê, as pessoas, às vezes, vocês passaram por isso, né? E vocês estão aqui hoje ensinando outras pessoas. Aí a pessoa fala, mas eles conseguiram. Pois é, mas é que é a exceção, né? E eles vieram pedir ajuda, eles vieram buscar ajuda, eles mudaram. Mas você está aí, você está prestes a casar, tá? E você sabe que houve traição. E essa pessoa só falou assim, não, eu mudei, né? Eu mudei. Então, aí que tá, é essa rachadura. Você não sabe, como é que você vai saber que a pessoa mudou? Antes de vocês se casaram, vocês vieram às palestras, vocês fizeram curso de casamento blindado. Sim. Repararam a falha tudo, na estrutura. Né? Isso. Deve ter demorado mais, né? Sim. Você ia casar um tempo, depois teve que esperar mais. Mas precisa esperar esse tempo para recuperar tudo. Porque senão você casa e a mensagem que dá é... Pode continuar me traindo, porque eu casei com você mesmo sabendo que você me traiu. A consequência deve acontecer, deve haver consequência para a traição. E a principal é, vamos parar tudo, vamos aprender a lidar com isso, entender o motivo da traição, porque toda traição tem uma raiz, é uma falha de caráter, mas existem uma série de fatores que forçam essa falha de caráter a acontecer. Então, essas pessoas não estão preparadas para se relacionarem. Bom, obrigado, Felipe e Cristiane. Nós que agradecemos. Mais uma vez pelas dicas aqui. E você vai acompanhar mais deste casal aqui na Escola do Amor, porque eles estão agora como professores adjuntos aqui e falando das suas experiências, como enfrentaram no relacionamento, traições e tudo mais, como eles recuperaram tudo isso. Pois é, mas por hoje é só. Olha só o que estamos preparando para a semana que vem. Você vai conhecer Pedro, que traiu tanto que fez da amante a esposa e da esposa a amante. Falei pra ele assim, se eu conquistar essa menina aí, que eu sei que não vai ser fácil, mas nunca mais eu preciso de uma mulher nenhuma. E aí eu fui resistindo o quanto eu pude. Eu tinha um prazer de conquistar a mulher.
E eu passava, aguentava, segurava, mas morrendo de vontade. Até que um dia comecei a parar no farol e comecei a dar cartão. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau.